Então é isso aí, galerinha. Estou muito feliz aqui para essa começar no volume 4 e vamos nos despedir do livro 3 com uma questãozinha. E mesmo que a gente comece depois o livro 4, tens todo o direito de pedir do livro 1, do livro 2, o que tu quiser sempre. A dúvida é sempre bem-vinda. Então, livro 3, página 365, questão 3. O motor de um liquidificador ligado à rede elétrica de 220 volts está utilizando uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, V igual a 220 volts, corrente 2 amperes. Sendo de 24 ohms a sua resistência interna, indique sua força contra-eletromotriz. Então, tu vê, né? Ele diz que a resistência interna do liquidificador é 24 ohms e pergunta a força contra-eletromotriz. Show! Engraçado, tu vê, eu não recordo de a gente ter olhado receptores de energia elétrica. Eu lembro de a gente ter visto geradores, mas receptor eu não lembro de ter feito esse comentário. Então a tua pergunta, ela veio a calhar sim muito propriamente, porque eu vou poder complementar algo que eu não disse, ó, e que também não tem na apostila. Muito obrigado, amigo. Salvou a pátria. Eu vou fazer um adendo aqui então antes de fazer a questão. Não que a gente não pudesse fazer essa questão na raça, mas para a gente poder entender melhor o que está sendo dito na questão, vamos dar uma olhada rápida em receptor de energia elétrica. Não sei, de repente até pode ser só um descompasso, pode ser que isso venha no início do volume 4. Possível. O que nós tínhamos visto antes em gerador? Gerador de eletricidade, de energia elétrica. Nós vimos que o gerador, né, ele é constituído de algo que gera uma certa tensão, que é a força eletromotriz, mas também tem dentro da sua constituição a resistência interna. Então a gente dizia que a tensão nos polos de um gerador é a força eletromotriz, que é o que está sendo gerado de volts dentro do aparelho, menos R vezes I, que é a perda de energia de tensão que vai ocorrer na resistência interna. Esta é a famosa equação do gerador. Um gerador não é uma pilha, um exemplo, um gerador é uma bateria de carro, uma tomada de uma casa. Já um receptor elétrico, ele é diferente. Ele tem algo dentro de si que é a resistência interna, assim como a resistência interna de um gerador, e ele tem algo dentro de si que consome energia de forma útil. Por exemplo, um ventilador é um motor elétrico. Ele tem a capacidade de pegar uma parte da tensão elétrica, da voltagem, popularmente falando, e transformar em movimento, que seria a força contra-eletromotriz, mas ele também é feito de condutor que possui resistência elétrica, logo todo motor também tem uma certa resistência interna. Nós vamos chamar de E' a força contra-eletromotriz e de R a resistência interna. Então a resistência interna não mudou de nome, quem tem um nome diferenciado é aquela tensão que vai ser aproveitada. Força contra-eletromotriz. Tem a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz. Observem que a estrutura de um gerador e um receptor ela é muito parecida. Tem um resistorzinho e tem uma PDP ali. Em outro lugar, não vai colocar uma linha no resinho dele para facilitar a tua identificação. Ele pode colocar no circuito vários geradores e receptores e perguntar para ti quem é gerador e quem é receptor. E para tu matar essa charada, tu tem que saber o seguinte, ó. Para isso aqui representar uma perda de tensão, só se a corrente elétrica estiver fluindo no sentido oposto, né? O contrário do que acontecia no gerador. A corrente elétrica vai do menos em direção ao mais, e aqui a corrente elétrica vai do menos em direção ao mais. Como é que fica a equação do receptor? Equação do receptor. A equação de um receptor é para a gente poder calcular a tensão nos polos desse receptor. Como vai haver uma perda de energia útil, que é a força contra-eletromotriz, mas vai haver uma outra perda de energia no resistor interno, a
ser a tensão nos polos, é a força contra a eletromotriz, representando uma perda de energia, mais R vezes I, representando outra perda de tensão. Lá era menos porque isso era uma geração de energia e isso era uma perda de energia. Professor, por que não é menos e menos então? Na hora de a gente aplicar essa equação em outro lugar, é possível que a gente tenha que acrescentar o menos, mas a gente já entende, né, que essa tensão vai ser uma queda de tensão, já que ele é um receptor de energia elétrica. Como é que fica, eu vou aproveitar o embalo, né, a curva característica? A curva característica de um receptor elétrico, a tensão começa já de um certo valor mínimo, que é quando a corrente elétrica é zero, e tende a crescer cada vez mais, linearmente, à medida que a corrente aumenta. Olha como é diferente da curva característica do receptor, do gerador. Aqui é a força eletromotriz, né? Aqui é a força contra a eletromotriz. E aqui, para quem não lembra, é a corrente de curto-circuito. Então tu vê, né? Tem similaridades interessantes aí entre receptor de energia elétrica e gerador. Assim como no gerador de energia elétrica tinha vários tipos de potência que a gente podia calcular, né? Tinha a potência útil. Toda a potência elétrica é V vezes I, né? A potência útil de um gerador é V vezes I, onde V é a tensão nos polos, que é o que eu vou aproveitar. A potência dissipada é a perdida na resistência interna. Como potência é V vezes I e V igual a R vezes I, substitui potência dissipada R vezes I ao quadrado. E tinha também a potência gerada, que em vez de V é o E, a força eletromotriz, E vezes I. Pela conservação de energia, a potência gerada era a potência útil mais a potência dissipada. Isso tudo eu vou querer fazer para o receptor também. Aí a gente vai poder fazer um paralelo legal entre eles. Para finalizar a revisão de gerador, eu ainda falaria o que é o rendimento de um gerador. O rendimento de um gerador é a potência útil sobre a potência gerada. Vai cortar o I com I, fica V sobre E. É assim que se calcula o rendimento de um gerador. Depois podemos fazer essa análise para o receptor também. Mas antes vamos matar a questão, porque eu só precisaria comentar isso aqui, ó. A equação do receptor para matar a questão sem forçação de barra. Tu vê, né? Esse motor, ele está ligado numa fonte de tensão 220 volts. Então isso aqui é o motor. Isso aqui é o motor. É o receptor. O cara foi lá e ligou em 220 volts. Isso então vai ser a DDP nos polos do motor. Esse motor tem uma resistência interna de 24 ohms e tem uma força contra a eletromotriz. Como eu sei a corrente que percorre esse motor, então a corrente tem que ser daqui para cá, tem que ser assim a corrente, 2 amperes. Eu poderia ver desses 220 volts quanto está sendo perdido na resistência interna, fazer R vezes I, daria 48 volts, e o restante está sendo consumido pela força contra a eletromotriz. Então 220 menos 48, matou a questão. Mas para ficar elegante a solução, eu vou usar a equação do receptor. V é igual a E mais R vezes I. É linha, né? O V é 220. O E é a força contra a eletromotriz que ele me pediu. A resistência interna, 24. E a corrente elétrica, 2. 220 é igual a força contra a eletromotriz mais 48. E como nós tínhamos dito, 220 menos 48. Tira 20 primeiro, tem que tirar 28 ainda. Tira mais 20 dá 180, tira mais 8. 172. Era aberto ou tinha ABCD? E? Engraçado, né? O volume 3 não tinha falado de receptor elétrico, né? O gabarito diz que é C, né? 160. É aí mesmo. Às vezes acontece, a gente olha no lugar errado. Mas mudou a matéria, a gente nem estocou. Beleza. Então tu vê, ó, não dava de fazer a questão mesmo, né? Sem esses comentários. Até daria, né? Como eu falei, usando um pouco de bom senso ali, mas o bacana era ter tido essa aulinha de receptor elétrico.
Então, peraí. No receptor elétrico, vou aproveitar o embalo e vou matar essa charada, de repente é o volume 4, a gente nem sabe, né? Não sei se de repente não é o volume 4. Não? Então é que realmente o cara fez um resumão. Vou aproveitar aqui e vamos discutir as potências importantes no receptor. Eles podem te pedir a potência útil, eles podem te pedir a potência consumida e eles podem te pedir a potência dissipada. A potência dissipada, pessoal, é a mesma ideia da potência dissipada no gerador. A potência dissipada no gerador era RI ao quadrado, né? Não muda nada aqui para o receptor, é RI ao quadrado, onde R é a resistência interna e I a corrente que percorre o cara. Agora o detalhe, o que eu estou utilizando de fato, já que o receptor elétrico é, por exemplo, um motor? Essa parte aqui, a energia que eu perco na resistência interna, ela está se perdendo em calor, em efeito Joule, eu não consigo aproveitar ela. Então o que eu estou aproveitando é a energia utilizada através da força contra a eletromotriz. Como potência elétrica é V vezes I, a potência útil é E' vezes I. Observa que a potência útil no gerador era V vezes I. E a potência gerada é que era E vezes I. E detalhe, aquilo não vai estar no formulário, tá? O que vai estar no formulário para ti é essa. Tu é que tem que se tocar. Pô, o que de fato eu aproveito no motor? Eu aproveito o calor perdido por efeito Joule? Não. Então eu só posso estar aproveitando o que vem da força contra a eletromotriz. Então eu uso ela no lugar da tensão. E qual é a potência consumida? Quando eu ligo o motor na tomada, eu vou consumir a energia que é aplicada sobre ele. É a tensão nos polos que eu vou pagar para a Celeste. Então a potência consumida seria V vezes I. Então tu vê, se o cara quer decorar, ele vai ter um problema. Ó. Porque o que era a potência gerada, o que era a potência útil, mudou um pouco de figura comparado com o receptor. Mais uma vez, pela conservação da energia, eu posso dizer que a potência consumida é a potência útil mais a potência dissipada. O que seria o rendimento? O rendimento de um receptor elétrico. Rendimento, sempre que eu penso em rendimento na física, eu gosto de atacar essa ideia pensando em lucro sobre investimento. Lucro sobre investimento, assim como é na vida. O lucro que eu espero de um motor é a potência que eu aproveito, é a potência útil. E o que eu investi foi a potência consumida. Como potência útil é E' vezes I e potência consumida é V vezes I, corta o I com I e o rendimento de um receptor elétrico ficou aparentemente o inverso do rendimento de um gerador. Ficou força eletromotriz sobre tensão aplicada nos polos. Agora sim, agora eu acho que com essa discussão rápida aí de receptor elétrico aumenta a nossa chance de matar questões que envolvam o receptor. Mas já que chegamos até aqui, por que parar? Olha que questão bonitinha. Olha que bonitinho que eu trouxe pra gente, meus queridos. Vê se não é uma delícia. Que bela noite para aprender física. Te dou então essas estruturas aqui, ó.
Determine a potência útil no gerador menos eficiente. Sim. Para o circuito representado, determine a potência útil no gerador menos eficiente. Legal, hein? Bem divertida, né? Olha que legal essa questãozinha. Nunca fizeram, te juro. Eu nunca tinha pensado também nessa pergunta, mas é a melhor pergunta que a gente poderia fazer. Determine a potência útil no gerador mais eficiente. Deixa eu até escrever. Olha que legal. Aí sim, aí depois disso eu tenho o volume 4. Primeiro, gente, como é que eu vou saber o que é gerador e o que é receptor ali? Sentido da corrente? Vai ser pelo sentido da corrente. Qual é o sentido da corrente? Vai saber. Cara, olha só. Primeira coisa, gente, para onde é que esse cara empurraria a corrente elétrica? Saberia me dizer para onde é que esse cara empurraria a corrente elétrica? Parabéns, garota, gostei de ver. Para a gente saber quando é que o cara daquele empurra a corrente elétrica, tu só tem que lembrar que o grandão é mais que o pequenininho é, e que a galera achava que quem passeava no fio eram partículas, e os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, o polo positivo repele a partícula positiva, o polo negativo atrai. A garota fez com o dedinho assim lá atrás, ó, quando eu perguntei. Show! Então, tu vê, ó, esse cara empurra a corrente elétrica para lá. E esse aqui? No sentido oposto, né? Se um deles é gerador, o outro é receptor. Mas eu não sei quem é que ganha ainda, porque tem mais caras lá. Eu quero analisar para onde cada indivíduo daquele está empurrando a corrente elétrica. Esse cara empurra para onde? Para baixo, obrigado. Esse cara empurra para onde? Para a direita, obrigado. Agora eu vou ver a galerinha que está se ajudando. Esse cara e esse cara estão empurrando a corrente elétrica para o mesmo lado, né? Se um é gerador, o outro também é. Se um é receptor, o outro também é. E qual é a DDP total que eles estão usando? 20 volts. Vamos ver a galera que empurra no outro sentido? Só esse já dá conta de segurar os outros, ó. Mais aquele ali eu tenho ao todo 30 volts. Então eu descobri, os fortões ganharam. Então eu descobri que os caras que controlam a corrente elétrica é o sujeito B, que é um gerador, e o sujeito D, que é um gerador, e o sujeito B, que também é um gerador. E eu acabei descobrindo qual é o sentido convencional da corrente elétrica, embora os elétrons fluam no sentido oposto. Automaticamente esse cara vai comer corrente elétrica boca abaixo. Então esse cara não está me entregando 8 volts, ele está roubando 8 volts. Só pode ser um receptor. Esse cara também, isso aqui só pode ser uma força contra a eletromotriz. Ele vai engolir corrente elétrica boca abaixo. Ele é um receptor. Ficou claro como é que a gente define quem é gerador e quem é receptor? Tu vê para onde os caras estão empurrando a corrente elétrica, soma a galerinha que está se ajudando e vê quem é a equipe mais forte. A equipe mais forte é que define a corrente elétrica e eles são geradores. Os mais fracos são receptores. Tem como analisar parcial? Não. Eu tenho que ter o todo. Ou seja, né, se eu não soubesse da existência desses caras, eu acharia que esse é gerador e esse é receptor. Porque é esse que é mais forte, né? Não. Foi coincidência, tu vê, ó. Foi coincidência. Pode acontecer de tu olhar os dois e parecer que um é gerador e outro é receptor, mas com a equipe junto muda a ideia. Então não dá. Ótima tua pergunta, garoto. Bom, galerinha, a primeira questão já foi. Agora, qual será o gerador mais eficiente? Tem um gerador de 10 volts, 2 ohms, um gerador de 20 volts com 3 ohms. Eficiência é rendimento bom, né? Então tu vê, eu vou ter que fazer esse cálculo para ver quem é o cara mais eficiente. Só que eu ainda não tenho atenção nos polos deles, porque eu não sei que corrente percorre o circuito. Então primeiro eu vou ter que achar a corrente nesse circuito aí, cara.
Como é que nós vamos achar a corrente nesse circuito? Eu deveria ter passado para vocês as leis de Kirchhoff. Mas não precisa, cara, porque o sujeito que sabe usar o V igual a R vezes I com bom senso, ele vai fazer essa questão com tranquilidade. Quem é que está gerando energia mesmo? É o sujeito B que gera 10, mais o sujeito D que gera 20. Um gera 10, o outro gera 20. Quem é que está consumindo energia? O receptor consome 8, o outro receptor consome 12. Então eu somei a galera que está gerando energia e subtraí a galera que está consumindo. Pô, é bem lógico isso. E esses resistores todos estão em série. A corrente que percorre um, percorre todos os outros. Como é que eu faço para achar a resistência equivalente? É só somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 13, claro que eu fiz de caso pensado, 20. Vou deixar somado ali. Aí pronto, ó, vou matar a corrente elétrica no circuito. 30 menos 20 dá 10. Isso é igual a 20 vezes I. 10 sobre 20, achamos a corrente elétrica, 0,5 ampere. Potência útil de gerador está aqui, está revisadinho, ó. É fazer V vezes I. O I eu já tenho. O V é o V nos polos. Só que o primeiro eu preciso saber quem é o que tem maior rendimento, quem é o mais eficiente. Então eu vou calcular o rendimento do gerador B, fazendo VB vezes EB, força eletromotriz, e vou calcular o rendimento do gerador D, fazendo VD sobre ED. A força contra a eletromotriz está na cara, ó. A de um deles é 10, a do outro é 20. Só que eu tenho que ver qual é a tensão nos polos. Para calcular a tensão nos polos, eu tenho que usar a equação do gerador. Olha que questão bonita que eu fiz, cara. V igual a E menos R vezes I. Primeiro eu vou fazer com o cara B. Força eletromotriz, 10. Menos R vezes I, 2 vezes 0,5. 10 menos 1, 9 volts. Então 9 sobre 10, rendimento de 90%, ou 0,9. Vamos calcular o rendimento do sujeito D agora. Sujeito D. V igual, o sujeito D tem força eletromotriz 20, resistência interna 3. 20 menos 1,5, V igual 18,5 volts. 18,5. Rendimento do cara D. Divide por 10 e depois divide por 2. 0,925. Tu vê, ó, descobri que o cara que tem maior rendimento é o gerador D. E já que ele pediu potência útil é V vezes I. O V nos polos dele eu acabei de calcular, 18,5, e o I é 0,5. Potência útil, resposta final, 9,25 watts. Pá, que questão bonita, cara. Isso aí em vestibular dá um pandemônio. Eu não queria que ficasse tão assim, não. Mas é porque eu queria te mostrar como é que se reconhece quem são geradores e quem são receptores. Isso é muito importante. Aí acabei fazendo uma pergunta que ficou mais difícil do que eu gostaria. Mas é bom, né? Para desafiar a gente. Então, vimos quem eram os geradores, aí ficamos indecisos. Quem será o gerador mais eficiente? Não é sempre o cara que tem a maior tensão, tá, gente? Não é sempre o cara que tem a maior tensão. Poderia ter sido o outro. Calculamos os rendimentos. Um deu 90%, o outro deu 92,5%. Descobrimos que o cara que é mais eficiente é o gerador D. Aí eu fiz a potência útil dele, V vezes I. Para calcular a corrente elétrica, somamos as forças eletromotriz, subtraímos as forças contra a eletromotriz e somamos as resistências todas que estavam em série. Altos exemplozinhos de circuitos com geradores e receptores. Aí sim, aí agora eu estou feliz, tenho certeza que a gente encerrou com qualidade o volume 3. Essa parte, vale lembrar, não estava no material, pelo menos por enquanto. Nem receptor, nem aquele exemplo de receptor com gerador.
A UFSC gosta bastante dessa situação, já caiu mais de uma vez, entre outros.